Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nunca se canse de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essa é uma de nossas missões mais especiais. Acordarmos e agradecer ao Senhor pela nova oportunidade de recomeçar, de reiniciar, de fazer tudo novo. O Senhor, Ele diz para mim e para você que nós devemos viver o hoje, porque o amanhã já passou. E o que aconteceu ontem, Ele já esqueceu. E Ele pede para você não viver do que passou e também não viver do que virá, porque pertence a Ele. Podemos sim fazer planos, sonhar, mas como está escrito, a consumação, ela vem de Deus. Nós precisamos entender que de tudo o que nós falamos, de tudo o que nós vivemos, a única coisa que não vai passar, a única coisa que não vai acontecer é o que nós não declaramos. Porque o verbo, a palavra, o que sai dos nossos lábios, esse sim é poderoso. O Senhor, Ele é aquele que sempre nos ouve, sempre nos perdoa, nunca nos abandona. Você já passou por aquela situação a qual você precisa muito de alguém? Porque Deus, Ele se manifesta nas pessoas. Eu preciso entender que eu, você e toda a humanidade, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. Então, se você já passou por aquela situação a qual você precisava muito de alguém e de repente vem em sua mente uma pessoa e aí você recorre a essa pessoa, mas ao chegar, ao declarar qual seria a sua solicitação, você se decepciona, você se frustra, se chateia, se magoa, porque aquela pessoa diz para você que não pode te ajudar, que não pode fazer nada por você. Aí você se vê em meio a um vazio, sem saber o que fazer. E o Senhor, nesta manhã, Ele vai te dizer o que nós devemos fazer. Como nós devemos agir. Em todo o processo que é a nossa vida, Deus Ele tem um ensinamento. Os primeiros deles, não vivo o ontem, nem o amanhã. Vivo o hoje, o agora, porque eu me manifesto em você, hoje e agora, de acordo com o teu querer, com a tua vontade e com a sua obediência. Sabemos que obedecer a Deus não é simplesmente abrir os lábios e dizer, oh Deus, eu te obedeço. Oh meu Deus, eu te amo. Não. Precisa-se ter a fé e a ação. A fé, ela obedece aos mandamentos. E a ação, ela se une à fé. E isso traz para o físico coisas que nós nem sequer imaginamos. O recado que Deus tem para mim e para você, para nos instruir nesta manhã, está em Salmos 68, aqui no 5, ele vai dizer assim, o Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar, sempre ajuda aqueles que o procuram. Então, todas as vezes que você procurou alguém para resolver alguma dificuldade, algum problema, até mesmo para desabafar, e você se frustrou, você não encontrou ajuda, é porque Deus está dizendo porque você está procurando no lugar errado.
É porque você, antes da procura, não me colocou em primeiro lugar. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu primeiro oro. Deus é invisível, mas Ele é real. Ele se manifesta sim nas pessoas. Mas eu preciso entender que o diabo também se manifesta nas pessoas. E é por isso que eu preciso buscar em Deus o discernimento em oração, pedindo para Ele me mostrar. Ele mostra. Ele te leva até a pessoa qual realmente ela vai te ajudar. Mas você precisa ter discernimento e abrir os teus olhos espirituais, porque o diabo não vai gostar nada disso. E ele vai lutar contra a sua aproximação a esta pessoa. Fará de tudo para te distanciar dela. Entenda que todas as vezes que você estiver no caminho, no físico, tudo vai dar errado. Sabe por quê? Porque primeiro no espiritual, tudo dá errado para depois dar certo. E não tem um questionamento, não tem uma pergunta a ser feita. Por quê? Pare de questionar, assim você para de sofrer. A vida está em simplificar. Se é assim que Deus quer, é assim que eu vou fazer. Isso é obedecer. Questionar não é obedecer. Então, quando o salmista ele diz, o Senhor é bondoso. Se eu e você se aproximarmos de Deus, nós vamos viver a bondade dele. Nós vamos entender o quão pequeno nós somos. Nós vamos entender o quão pecadores nós somos e falhos. E ainda assim, Deus nos ama da mesma maneira. Independente dos erros, das falhas, muitas vezes até da falsa personalidade, do caráter adulterado, Deus continua nos amando porque Ele é bom. Essa é a essência de Deus. Amor. Dentro do amor está a bondade e todos os demais frutos e virtudes que o Espírito Santo pode trazer para mim e para você. É isso que demonstra os nossos frutos na presença de Deus. Por isso ele continua e ele diz, cheio de amor, sempre pronto a perdoar e sempre ajuda aqueles que o procuram. Entenda que o amor de Deus, ele é inigualável, incomparável. E todas as vezes que você pedir para Deus te levar alguém para te ajudar, Ele vai fazer isso. Você precisa entender que Deus é amor e Ele trata com amor e com justiça. Porque um pai, uma mãe que ama um filho, ele não deixa o filho fazer o que ele quer. Porque ele não tem discernimento, entendimento, noção do que é bom e do que é ruim. Quem está apto a fazer isso para o filho é o pai e a mãe. Baseado nisso, por que nós achamos que somos independentes? Donos do nosso próprio nariz. Precisamos obedecer às leis de Deus e não às leis terrenas. Na lei de Deus está escrito, honre o seu pai e a sua mãe. Não diz até 18 anos, 20 anos. O pai e a mãe você vai ter que honrar para sempre. Honrar é obedecer. E obedecer a Deus em primeiro lugar. Então você precisa estar sempre orando pelo seu pai, pela sua mãe, para que tenham discernimento espiritual. Para que eles possam te conduzir e serem conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, por esse amor que é manifestado na mãe, por esse amor que é manifestado no pai. Amor esse que vem direto do coração de Deus. Assim como Jesus foi colocado no ventre de Maria, o amor de Deus foi colocado no coração de uma mãe. Então nós precisamos entender que Deus está pronto para me perdoar. Mas isso não significa que eu não vou receber a punição, a penitência, o castigo, o karma daquilo que eu fiz ontem.
Ele simplesmente pede, esqueça. Porque se você ficar pensando no dia de hoje, você não vai viver o hoje e ainda vai estragar o amanhã. E no dia de hoje eu não consigo te usar, porque você está cheio dos pensamentos de ontem. Então deixe que eu pense por você. Deixe que eu conduza você. Mas você precisa entender que dentro desse amor há uma justiça. E eu vou ter que pagar tudo aquilo que eu fiz de errado. Isso é amor de Deus, da mãe, do pai, porque Deus, ele nos ensina que um pai que não corrige o filho, ele não é pai. A mãe que não corrige o filho, ela não é mãe. Porque o pai autêntico, verdadeiro, é aquele que disciplina o filho. Não. Isso não. Você não vai fazer isso. Isso aqui não pode. Isso sim. Por isso, Jesus ele ensina para mim e para você que eu e você precisamos ser aquela pessoa que diz sim e não. Ah, talvez, eu acho, talvez, eu vou pensar. Não, deixa Deus pensar por você. Você não vai conseguir viver o hoje se você tiver tantos pensamentos. Agora, se você confiar em Deus, assim como você confiou na sua mãe, no seu pai, pode ter certeza que a sua vida será outra. O amor de Deus, a justiça de Deus irá se manifestar na sua vida. E você precisa estar atento e entender que pagar as injustiças que eu fiz faz parte do amor de Deus. Porque a vida é uma semeadura. A gente hoje planta e colhe amanhã. Não queira você plantar injustiças e amanhã colher justiça. Não é assim. Aceitei a Jesus, eu agora obedeço os mandamentos e agora minha vida vai ser só de justiça. Mas a sua vida inteira você plantou justiça? Porque se não foi assim, é a lei da natureza. Para quem quiser, a lei do karma. Entenda, você precisa se conhecer, se punir, se perdoar e prosseguir no dia de hoje. Deixe tudo com Deus, porque além de te amar, Ele faz tudo por você. E assim você vai viver a bondade de Deus, porque é enorme. Este é o recado de Deus para você nesta manhã. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor, de poder, de toda adoração, Deus. Muito obrigada, Senhor, por perdoar os nossos pecados. Pecados, é claro que são confessados, porque aqueles pecados que são guardados não estão perdoados. Mas não porque o Senhor não os perdoou, mas porque muitas vezes eu não declarei ao Senhor, porque muitas vezes eu não pedi ao Senhor o perdão, por medo de receber a punição, oh Deus. Mas a Tua palavra diz que a verdade manifesta a justiça do Senhor. E essa justiça nem sempre é como eu acho que é. Eu preciso fazer para entender que todo peso, que tudo aquilo que podia me atrapalhar, o Senhor já levou. Mas quando meus olhos, a minha mente, o meu coração estão vendados, eu não consigo ver isso. Oh Deus, que a cada dia, cada um dos teus filhos possam abrir os olhos, o entendimento e buscar o discernimento do Senhor. E assim se cumprir o plano perfeito do Senhor na vida de cada um. Não só hoje, mas sempre no nome de Jesus. Glória a Deus.
Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas, sempre. Que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. Evangelizar é compartilhar a bondade de Deus, o amor de Deus. Assim, eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.